Seja bem-vindo, bem-vinda ao estudo do Livro dos Espíritos de hoje. Busque um ambiente tranquilo e sereno. Prepare o seu recipiente com água, que será magnetizado no decorrer do estudo de hoje, e fixe o pensamento em Jesus. Bons estudos! Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso grupo de estudo do Livro dos Espíritos. Agradecendo ao CEF, essa casa espírita que nos dá essa linda oportunidade de externarmos aqui as nossas reflexões acerca desse lindo estudo que temos aqui. Esse livro base que nos auxilia o porquê estamos aqui, como vivemos, para onde vamos e como vamos. E agora estamos estudando a parte onde nós aprendemos que nós escolhemos as nossas provas, né, de acordo com o nosso grau evolutivo. Então, nós vamos continuar os nossos estudos falando da vida espiritual, do mundo espírita. E para nós começarmos os nossos estudos de hoje, vamos fazer a nossa prece de gratidão, a nossa gratidão ao nosso anjo da guarda, esse anjo que nos acompanha, gratidão à Nossa Senhora Mãe Santíssima por essa linda oportunidade que ela nos dá todos os dias de nos envolver com seu manto azul de luz. A seu Filho, nosso Mestre Jesus, pelos seus exemplos, pelos seus ensinamentos. E agradecemos a Ti, Deus, por essa linda oportunidade que temos aqui na Terra. E pedimos licença para adentrarmos ao grupo, ao Livro dos Espíritos e a toda a equipe de Allan Kardec. Que assim seja, graças a Deus. Então vamos continuar, né, Suzeli? Você vai dar continuidade para nós? A semana passada fizemos aí a 266 e agora nós vamos continuar aqui na 267. Então, bom dia, boa noite a todos, né? 267. O espírito poderia fazer a sua escolha durante a vida corporal? Seu desejo, resposta, seu desejo pode ter influência. Isso depende da intenção, mas no estado de espírito, frequentemente, vê as coisas de maneiras diferentes. É o espírito quem faz a escolha, mas, ainda assim, ele pode fazê-lo nessa vida material, porque o espírito tem sempre os momentos em que se liberta da matéria. Então, o espírito, ele poderá escolher, sim, encarnado ou desencarnado. No caso dele estar encarnado, provavelmente ele vai escolher quando ele está dormindo, onde ele é desdobrado. Então, na conversa com espíritos amigos, com espíritos mais elevados, ele poderá fazer a sua escolha, entender o que ele está fazendo nessa encarnação e pode escolher também como virá na próxima, né? Já pode pensar sobre. E eu fiquei pensando, né? Se o espírito encarnado ele é mais elevado, ele vai, na hora do sono, por exemplo, escolher as suas provas, provas em que ele poderá se elevar. Mas se ele for um espírito muito inferior, será que ele pode escolher também? Eu acredito que sim, né? Então, ele vai se encontrar no sono com os espíritos afins. Então, eles poderão conversar, por exemplo, não, escolhe na próxima encarnação, ganhar numa loteria, vir bem rico, para gozar dos prazeres da vida. Isso é meu, tá? É o que eu pensei. Mas, normalmente, o espírito, principalmente mais elevado, quando ele desencarna, quando ele vai começar a fazer, ele estuda, né,
do outro lado ele vai estudar, vai se levar também, e vai fazer escolhas onde realmente ele percebe que a escolha que ele pensou fazer não é muito certa, né? Então ele provavelmente vai escolher provas em que realmente ele possa se levar, né? Ele vai poderá mudar de ideia no caso dele ter escolhido durante o sono. Eu entendi assim. Eu também tive essa reflexão, porque Kardec ele pergunta: podemos escolher os tipos de provas que vamos passar em outra encarnação enquanto estamos encarnados? É isso mesmo, porque todos os dias, vamos pensar assim vulgarmente, todos os dias a gente morre. É como se a gente morresse. A gente vai durante o sono, a gente, o espírito vai para o mundo espiritual, aonde ali ele tem outros contatos, e nesse lá e cá, o que que acontece? Muitas vezes, é, essas experiências de lá e de cá, elas vão conduzindo muitas vezes para as nossas escolhas, e que são aquelas que a gente fica alimentando, né? Às vezes vem assim os pensamentos, né? Vem os pensamentos, vem aqui ali os desejos, aquelas aspirações. Então, tudo isso também é influência do que nós trazemos da experiência que tivemos ali durante o nosso sono. Então, que poderão sim, né, orientar nessas escolhas dessas novas reencarnações aí, né, das reencarnações futuras. Eu também entendi isso. Continua. Pode seguir, Su. 267A. Muitas pessoas desejam grandezas e riquezas, mas não o será por certo como expiação nem como prova. Pergunta, né? Resposta. Sem dúvida, a matéria deseja a grandeza para gozá-la e o espírito a deseja para conhecer-lhes as vicissitudes. Então, é o que acabamos de falar, né? Então, a escolha, quando o espírito escolhe voltar na reencarnação rico, ou ser rico, riquezas materiais, ele pode escolher no intuito de gozar a vida, de gastar, de viver materialmente os prazeres, o gozo da vida, ou se ele é um espírito mais elevado, ele vai escolher, ele poderá escolher a riqueza para resistir às tentações que ela oferece. Então, ele vai usar a riqueza não em proveito só de si, e sim para ajudar, para formar firmas, indústria, dar empregos, ajudar entidades religiosas ou não, né? Então, ele vai usar de uma outra maneira. Então, vai depender do espírito a escolha que ele vai fazer, né? Depende muito do grau evolutivo, né, Suzeli? Porque aquele que deseja ser grande, ter muita riqueza, que deseja numa nova reencarnação ser cheia de glória, né, de felicidades, normalmente ainda é aquele espírito que ainda está condicionado ao orgulho e à vaidade. E tanto que Kardec, quando ele pergunta, ele fala: muitas pessoas desejam grandezas e riquezas. Então, quando a gente pensa assim, muitas pessoas desejam, a gente considera nós aqui encarnados. Porque quando a gente vai para um plano espiritual, o espírito, ele vai avaliar a sua evolução espiritual. Ele vai ter outro olhar. A gente já viu aí em questões anteriores que a gente pensa, a gente tem um olhar aqui enquanto encarnado, mas quando a gente passa para o plano espiritual, depois daquele processo, né, da perturbação ali,
no qual o espírito ele vai começar, né, o seu processo no plano espiritual, ele vai avaliar a sua evolução espiritual e moral, né? O que eu fiz daquilo. Então vai ser outro olhar. Porque ele estuda, ele evolui lá também, né? Então, ele, além dele enxergar, sentir, ver outras coisas, de uma outra visão, né? De uma outra dimensão, ele também evolui lá, porque ele também estuda. Tanto é que a gente já viu, né? O tempo para reencarnar depende de cada espírito, né? Isso Então, mesmo, temos que ficar muito tempo estudando lá, provavelmente, para vir, né? Para entender que tem que vir, né? verdade. Então, 268. Até que chegue ao estado de perfeita pureza, o espírito tem que passar constantemente por provas? Resposta: sim, mas elas não são como as entendeis. Chamais prova as tribulações materiais. Ora, o espírito chegando a um certo grau, mesmo sem ser perfeito, não tem mais nada a sofrer, mas tem sempre deveres que o ajudam a se aperfeiçoar e que não são penosos para ele, a não ser os de ajudar os outros a se aperfeiçoarem. Então, vejam, tem espíritos que estão num grau de elevação bem superior. Então, eles ainda vão ter que reencarnar, vão ter que passar por provas. Eles respondem que sim, só que essas provas não são mais penosas para ele, não são mais essa, esse apego material, essas tentações, são mais fracas a eles, porque eles têm um grau elevado a mais. Então, eles vêm como missão, eles reencarnam como missionários que vão ajudar, vão esclarecer espíritos mais inferiores a eles. Então, eles vão passar toda uma reencarnação não se preocupando consigo mesmo, e sim ajudando. Por exemplo, eu acredito que Chico Xavier, né? Embora ele tenha sofrido bastante, ele tinha uma missão, ele era um espírito superior que passou pelas provas de uma maneira muito diferente, aceitando muito mais. Tem espíritos que nem passam por tantas doenças, né? Porque são mais puros, mais elevados, mas não chegaram ainda à perfeição. Isso E mesmo. tem espíritos que são até espíritos puros e perfeitos que, mesmo assim, pedem para voltar na misericórdia, na caridade, pede, por exemplo, Bezerra de Menezes, ele não está reencarnado, mas a ajuda dele é imensa, né? Principalmente aqui no Brasil. Uhum. Então, são missionários elevadíssimos, né? Isso mesmo, eu também entendi assim, porque na medida que os espíritos eles vão evoluindo, eles não precisam passar pelo tipo de prova no qual nós passamos e no qual nós entendemos. Mas eles vão passar sim por algumas situações e já vai ter aquela maturidade espiritual para passar por aquelas provações. Você mesmo deu o exemplo, Suzeli, de Chico Xavier. A vida dele foi mar de rosas? Claro que não. É só a gente pegar algum filme, né, dele ali e observar. Olha quanta coisa ele passou. Aí é só a gente se colocar assim, se eu tivesse ali no lugar dele, como eu reagiria? Será Nossa, que eu ia ter aquela paciência, aquela tolerância? Então ele vai sim passar por situações, mas a questão é, como vai passar? Vai passar como um Chico, vai passar como uma Meire, né? Que de repente vai chutar o pau da barraca, né? Então, é, é muito de acordo com esse grau do próprio espírito. Ele vai ter as provações, mas diferente da que nós entendemos.
né? Porque eles ainda não são perfeitos. Então, vimos que o perfeito não precisa estar aqui na Terra, né? Sim, Então, vimos também, lembra da escala espírita? A gente tem lá os espíritos bons, que eles estão na segunda ordem. Ali tem espíritos bons, mas dentro de uma mesma escala ali, dessa ordem de espíritos bons, ali vai ter espíritos também imperfeitos, né? Espíritos imperfeitos que estão mais próximos ali da daqueles. Tem uns que vão estar mais próximos dos perfeitos e tem outros que vão estar mais próximos daqueles que estão ainda num grau mais inferior. Então, você vê que mesmo dentro de uma mesma classe, as classes que Kardec colocou para nós didaticamente, para nos ensinar e até para ele, né, ter um parâmetro ali de estudo. Dentro dessas classes, dessas ordens, existem também as diferenças, não é tudo homogêneo. Então, depende muito. E esses espíritos, eles vão passar, né? Por provas, mas não como aqui passamos e também como entendemos. Mas, no entanto, também, como a gente já viu, a gente tem que estudar, vai se aperfeiçoar, vai passar por aprendizados, por desafios, assim como esses espíritos, mas que para eles não vai ser penoso. De novo, o exemplo de Chico. Para ele foi penoso? Para mim, Meire poderia ser. Hoje, com certeza, seria muito penoso. Mas para ele, não. Para ele, não. Então, é, é quanto o espírito vai evoluindo e ele vai tomando essa consciência, né? Quanto mais se evolui, vai tomando consciência do porquê está encarnado e do porquê está passando por aquele tipo de provação, de situação, né? sim. Continuamos. Sim, Então, 269. O espírito pode enganar-se quanto à eficácia da prova que escolher? Resposta: pode escolher uma que esteja acima de suas forças, e então sucumbe. Pode também escolher uma que não lhe dê proveito algum, como um gênero de vida ocioso e inútil. Mas, nesse caso, voltando ao mundo dos espíritos, percebe que nada ganhou e pede para recuperar o tempo perdido. Então, aqui nós temos duas situações. Aquele que quer passar por provas mais rápidas, né? Ele percebe o quanto ele ainda tem, por exemplo, para evoluir, então ele pede provas muito penosas, muito acima das suas forças. Ele é esclarecido porque lá somos ajudados, não fazemos o nosso processo sozinho. Então, ele é instruído que é uma prova muito grande, é uma prova muito superior às suas forças, mas mesmo assim ele insiste, e lá também existe o livre-arbítrio. Então ele vem e não dá conta. Então, muitas vezes tira a própria vida, acontece mil situações aqui, porque escolheu muito difícil. Por outro lado, tem espíritos que é o oposto. Então, escolhem provas que vão viver a vida ocioso, inútil, aquele negócio, deixa a vida me levar. Então, vai ser um espectador da vida, não vai cuidar de si, não vai tentar se evoluir, só vai ficar preso às coisas materiais. Então, ele vai perder toda aquela reencarnação. Então, quando ele volta ao mundo espiritual, ele percebe que ele nada ganhou, ele percebe que foi tudo inútil. E aí ele pede novamente para voltar, e vai voltar
vai sim, porque a misericórdia de Deus faz com que ele volte quantas vezes precisarem, né? Deus, ele permite que o nosso livre-arbítrio faça as escolhas, trace esses caminhos, mas até um certo. Porque quando É, percebe-se, né? Quando percebe que está atrapalhando a nossa evolução e, consequentemente, quem está ao nosso redor, porque conforme nós nos melhoramos, melhoramos a humanidade, quem está ao nosso próximo, né? Quando ficamos muito tempo naquela sintonia, naquela vibração, naquela mesmice, né? Por uma acomodação ou por uma covardia que seja, né? Aquela inércia abate ali no espírito e impede de avançar. O que que Deus faz através da espiritualidade superior, através da espiritualidade amiga? Opa, peraí. Vamos impulsionar esse ser aí. Vamos empurra. levar aí algumas determinadas situações, desafios, para que esse espírito aí se mexa, para que ele saia dessa acomodação, dessa inércia. Então, às vezes, é o que às vezes a gente conversa, e eu acho muito legal essa reflexão, porque às vezes em conversas tem pessoas que estão ali no seu trajeto, mas aí começa a falar de algumas dores, alguns desafios que está passando, e às vezes por vezes, na própria conversa a gente fala, olha, analisa se isso não são os gatilhos de Deus. São anjos aí jogando, né? Flechinhas para você sair dessa zona de conforto. Então, é a gente saber olhar, a gente olhar para a nossa encarnação, e é isso mesmo que o Livro dos Espíritos faz com a gente. Olha e veja por que você está aqui, por que você está nesse meio, por que você está nessa sociedade, por que você está aqui no planeta Terra. Então, olhar para mim e viver como Meire mesmo. Aquilo que vai se apresentando para mim, como é que eu vou sair disso? Como é que eu vou passar por essa situação? Como eu vou avançar? Porque chega uma hora, conforme a gente vai estudando, quando você está muito estagnado, você fala assim: ai, preciso fazer um negócio diferente, preciso movimentar esse espírito que está aqui, né? O nosso espírito, a nossa consciência já vai pedindo. E também lembrando que eu tenho que viver como Meire. Eu estou aqui como Meire. Eu não estou aqui como Madre Teresa de Calcutá. Às vezes, por vezes, o espírito encarnado, ele sofre tanto, ele queria ser igual Chico. Eu queria ser igual Jesus. Eu queria ser uma Madre Teresa de Calcutá. Hoje eu já não penso assim, não. Eu tô rumo, né? Mas devagar, é me acolher, é o alto amor. Então é isso que é espiritualidade também, e é muito lindo essa reflexão porque eles vão nos acompanhando. Então, é a gente perceber quando a gente está naquela zona de conforto e aparece aquelas situações desafiadoras, falar, meu Deus, por isso. Então, vamos refletir, né? Sim. A que rumo você está levando? Quando a espiritualidade nos visita, né, e nos encontra ativos, trabalhando, ajudando, praticando a caridade, as nossas provas são até diminuídas, Sim, porque estamos fazendo o que Deus mandou, o que Jesus mandou, trabalhando, nos esforçando. Então, as nossas provas são mais aliviadas. Naquilo que você falou também, na reencarnação compulsória, tem que vir mesmo. Imagina a fila que tem de pessoas querendo reencarnar e vem pessoas aqui que não vão fazer nada, né? Deixa a vida me levar. Não é por aí também. Então, Deus deixa até certo ponto, né? isso, E a isso. fila é enorme de gente, né? Querendo.
né? Não adianta ficar nesse sambinha, não, deixa a vida me levar. Não, É, nós somos donos da nossa vida. A gente estudando aqui, a gente vê que a gente tem o nosso livre-arbítrio, né? Podemos isso. seguir? Sim. Então, na 270, Kardec pergunta: a que se devem as vocações de certas pessoas e sua vontade de seguir uma carreira em vez de outra? E a resposta é: parece-me que podeis responder por vós mesmos a esta questão. Não é a consequência de tudo o que dissemos sobre a escolha das provas sobre o progresso realizado numa existência anterior? Então, aqui, a espiritualidade já nos faz refletir sobre aquilo que estudamos, porque o tipo de escolha que fazemos está de acordo com aquilo que alimentamos, com os nossos desejos, as nossas vontades, né, com as nossas experiências, e muitas vezes nós deixamos sim algumas aptidões para desenvolver outra aptidão. Como, por exemplo, a música, a dança, a arte, para desenvolver outras. Então, a gente pode deixar essas. Então, Deus, ainda assim, ele nos dá a oportunidade de escolha, porque o espírito, ao desencarnar, a gente já viu isso. Ele vai perceber onde falhou e onde precisa melhorar. E aí, eu fiquei pensando, por vezes a gente não vê, por exemplo, médicos brilhantes, mas que também têm uma aptidão muito linda para a arte, né? Para a música, para o piano, né? Então, assim, o que que eu entendo aqui também? Que todas aquelas virtudes que adquirimos, aquele desenvolvimento do espírito, porque a gente vai passando por várias experiências. Então, tudo isso que o espírito ele vai adquirindo não se perde, não se perde. Você pode conciliar. A gente também não precisa pensar que ah, é, na minha escolha lá espiritual, eu resolvi vir como professora e vou ser só professora, vou fazer só isso. Vai ter outras habilidades que eu também vou desenvolvendo. E aí eu fico pensando, por exemplo, nós aqui que estamos estudando, para até nos aperfeiçoarmos. Quanto mais a gente estuda, mais conhecimento a gente vai adquirindo e sabendo qual é realmente o nosso propósito. E eu já me pego hoje pensando assim, se eu desencarnar hoje, eu vou querer continuar, né? Os nossos estudos, os conhecimentos, e hoje aqui eu tenho certeza que vamos dar continuidade, sim, né? A tudo isso. Essas virtudes a gente não perde, não. Então, o que passamos pode ser prova, pode ser expiação e pode ser aí a vocação. Mas por exemplo, eu fico pensando, aquela pessoa que ela no plano espiritual, com todo aquele repasse da vida que ela teve, ela vai pensar assim: eu preciso desenvolver mais a minha humildade, né? E aí, de repente, vem para desenvolver a humildade, vai precisar limpar banheiros públicos? Vai precisar limpar banheiros públicos. Mas aí é como ela vai fazer? Como ela vai passar por isso? Se ela está naquela situação, é porque ela fez parte dessa escolha e lembrar, eu preciso desenvolver a humildade aqui. E aí vai desenvolvendo a paciência, a tolerância. Então, a gente olhar para aquelas pequenas coisas. Se eu estou como professora e a gente sabe que não é uma tarefa fácil, porque eu passo por determinadas situações. Tem as provações e tem também a relação que pode ser missionária também.
Mas nós já sabemos que, de acordo com o grau que estamos, ainda o missionário fica meio mais um segundo plano, né? Fica mais pela aprovação. E fazer daquilo sempre o nosso melhor. É o que eu comentei, não adianta eu querer ser uma Madre Teresa de Calcutá, eu vou ser a Mary e dar o meu melhor, tentar. E se eu não dei o meu melhor hoje, amanhã Deus vai me presentear com mais um dia. E a gente vai seguindo. Sim, a gente escolhe, né, no plano reencarnatório ah, o nosso trabalho aqui, né, a nossa profissão. Mas isso não quer dizer que não podemos ter os hobbies, né? Quantos médicos, como você colocou, está ali, né, como missão ser um médico, veio para com essa finalidade, por N motivos, e mesmo assim é um cantor de karaokê, é uma, tem uma banda de rock, né, nas suas horas de lazer, então ele consegue conciliar, né, sem perder o foco naquilo que realmente ele veio fazer. É, Então, eu acredito que a gente tenha N talentos, né? Por tantas reencarnações que tivemos, já aprendemos muitas coisas, mas cada reencarnação é uma profissão específica para o nosso adiantamento, para a nossa evolução, né? isso. E olha só, Suzelei, vamos deixar a 271 para o próximo estudo, porque ela é bem bacana também para a gente fazer comentário. Então, vamos deixar o nosso próximo estudo começando a partir da 271, tudo bem? Tudo bem. Então, vamos assim agradecer ao nosso Mestre Jesus, que com certeza esteve aqui conosco para nos auxiliar nas nossas reflexões, nos nossos entendimentos acerca das questões de hoje. E a toda a espiritualidade amiga que nos acompanha e nos dão também essa linda oportunidade que fiquemos com a luz de Jesus em nossos corações e em nossos lares. E até a próxima semana, gente, com fé em Deus. Tchau, tchau.